Bem-vindos a mais um Conversa de Mercado com a Brain, nessa série especial sobre os 5 anos da Covid-19. Estamos aqui na linda sede da Brookfield e hoje vamos entrevistar o presidente da Brookfield Properties, Hilton Heyman. Tudo bem, Hilton? Tudo bem, prazer estar aqui. Hilton, nós gostamos de começar, são 3 blocos. O primeiro bloco é aquele momento impactante da pandemia, que a gente chama de enfrentando o desconhecido. Um dos setores que mais foi impactado foi justamente o setor corporativo, o setor de escritórios. Aquele que depois o pessoal achou que nunca mais ia voltar ao normal, né? Como é que foi para vocês aqui enfrentar o primeiro momento? Quando que caiu a ficha que alguma coisa de muito diferente ia acontecer com o segmento de escritórios? Bom, foi realmente um momento impactante, assim, né? Um momento de grande dúvida o que vai acontecer. A gente começou a escutar que algumas empresas tinham mandado os colaboradores para casa. Fiquem em casa, tem aí alguma coisa acontecendo, algum vírus no ar que está se espalhando pela cidade. Vamos todo mundo para casa até a gente identificar realmente o que está acontecendo. Então a gente ouviu isso numa empresa, depois numa outra empresa, empresas grandes começaram também a se movimentar, até que chegou na gente, né? Chegaram nos nossos locatários, muitos locatários falaram, olha, amanhã a gente já não vem mais, a gente vai ficar em casa até saber exatamente o que é isso que está acontecendo, que vírus é esse que está todo mundo falando. E chegou na gente também, a gente recebeu uma ordem lá de fora, ó, segunda-feira, era uma sexta-feira, eu lembro que era uma sexta-feira, dia 12 de março, meu aniversário. Todo mundo ainda me deu os abraços e beijos de feliz aniversário, né? Mas daí no fim de semana, falaram, segunda-feira, ninguém vem mais para o escritório. E a gente falou, bom, o que está acontecendo? Foi um momento de grande dúvida, o que está acontecendo, o que vai acontecer e agora, o que a gente faz? Como é que a gente começa a trabalhar, né, de casa? A gente não tinha as ferramentas, mas ninguém usava essas ferramentas, né? Teams, Zoom, a gente não sabia o que fazer, né? E aí que a gente começou a entender, vamos lá, todo mundo trabalhando de casa, a gente vai se falando pelo WhatsApp, se falando pelo e-mail, vamos usar o Teams, vamos ver como é que funciona o Teams. E aí a gente foi entendendo o que estava acontecendo, mas acho que ninguém imaginava que era uma coisa tão séria e que iria durar tanto tempo. E quais foram as primeiras decisões que vocês tiveram que tomar, vamos falar primeiro internamente na Brookfield para ver as questões organizacionais, mas depois no segundo momento em relação aos clientes de vocês? Bom, a gente começou a fazer muitos calls com o nosso pessoal lá fora, né, dos Estados Unidos e do Canadá, para entender o que eles estavam fazendo lá, para que a gente pudesse replicar para cá, para São Paulo, Rio de Janeiro também, onde a gente tem os ativos. E a primeira coisa era, vamos chamar um hospital, vamos chamar uma clínica, vamos ver os médicos, o que os médicos estão falando, o que a gente precisa fazer para isso, né? Os escritórios vazios. E a gente falou, bom, como é que a gente faz para trazer as pessoas de volta para o escritório, né? E num momento falou, não, nada de escritório, todo mundo em casa, a gente tem que esperar ver o que está acontecendo, né? A gente começou a ouvir as notícias, que era uma coisa muito mais séria, pessoas morrendo, pessoas sendo internadas, a gente começou a entender que era uma coisa muito mais séria do que a gente imaginava, né? Então, não, ninguém volta para o escritório, vamos ver o que está sendo feito lá fora em termos de isolamento, né? Para depois pensar o que a gente como é que nós vamos tratar isso, né? Como é que nós vamos isolar as pessoas, o que a gente tem que fazer nos edifícios para fazer com que os edifícios de escritórios, shopping centers, tudo, sejam um ambiente seguro para poder trazer os colaboradores de volta para o escritório, né? E vocês, naquele momento, quando que
foi o período que os clientes já começaram a bater na porta: quero rever o meu aluguel, eu quero postergar meu aluguel, porque eu imagino que isso tenha sido meio generalizado. Foi generalizado, assim, até cair a ficha para todo mundo que isso era uma coisa duradoura, que não ia ser resolvido de uma forma tão rápida. Demorou um tempo. Quando as empresas perceberam que não iriam voltar tão rápido para o escritório, elas começaram a se questionar: será que eu vou voltar para o escritório? Será que eu preciso voltar para o escritório? E aí já tinham se passado alguns meses. E elas começaram a questionar: bom, peraí, eu estou com um escritório ali, tem um espaço enorme, meu escritório montado, e não estou usando. Então a gente começou a receber ligações diariamente de locatários, dizendo assim: olha, eu não estou usando o meu escritório, não tenho previsão nenhuma de usar o escritório de volta, eu vou rescindir meu contrato, ou eu preciso que pelo menos você dê um desconto no aluguel, né, porque eu não estou usando, né? Então eu quero que você pelo menos me dê um desconto no valor de aluguel. Então isso foi diariamente. Diariamente a gente começou a receber ligações de locatários, muitos deles dizendo assim: olha, eu até vou usar, mas eu com certeza vou reduzir minha área, muita gente vai ficar em casa, não vai voltar mais para o escritório. Então foi um trabalho falando: calma, vamos entender o que está acontecendo, a gente pode te dar um desconto, um diferimento. Foi uma negociação caso a caso, né? Não teve assim uma fórmula que se repetiu para todos os locatários. Cada locatário tinha uma demanda diferente e cada locatário foi uma negociação. Alguns foram descontos, alguns rescindiram o contrato, alguns foi um diferimento, falou: então você não me paga agora, mas você me paga lá na frente. Então foi uma negociação individual com um por um. Foi um trabalho insano que a gente teve. Foi assim, o trabalho era só atender os locatários. E vocês tiveram que fazer também ou refazer constantemente planejamento orçamentário. Eu imagino que o tempo inteiro vocês tinham que rever a projeção de receita. Com certeza. Não, isso era mês a mês, né? Em função dessas negociações que a gente estava fazendo com os locatários, era mês a mês, a receita estava variando, né? Mas o importante, assim, a grande importância para nós era não perder os locatários, era poder ser flexível, né, fazer negociações com eles, mas para que não houvesse nenhuma perda de locatário. Esse foi o principal. E também a gente começou a ver o que a gente precisa fazer nos condomínios, nos edifícios, né, lá, né, no próprio edifício. Então, um equipamento para limpar o ar nos elevadores, um equipamento para limpar o corrimão das escadas rolantes, como é que a gente isola para limpar a botoeira dos elevadores? Porque a gente começou a perceber, né, a mídia, e a gente começou a entender o que era o Covid, e se via que se transmitia pelo ar e se transmitia, né, no toque, né? Então, como é que a gente limpa a botoeira de um elevador? Que todo mundo vai lá, aperta o botão, né? Todo mundo vai lá e põe a mão no corrimão da escada rolante. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente limpa? Então, o sistema de ar-condicionado, né? Como é que a gente consegue colocar filtros no sistema de ar-condicionado para que o vírus não se dissipasse, né? E não se contaminasse todo o ambiente, e a gente estaria contaminando todas as pessoas. A gente começou a pesquisar isso, obviamente com ajuda lá fora, com ajuda aqui também, aqui no Brasil, do que precisa ser feito para mostrar para os locatários: olha, o edifício está seguro. Então a gente tomou todas as medidas necessárias para que o ambiente de escritório, né, o ambiente de trabalho, estivesse seguro para a gente poder trazer as empresas de volta para o escritório. Então você lembra, né, a gente tinha aquelas bolinhas, né, no piso, né, para organizar a fila, para não ficar as pessoas acumuladas, uma próximas da outra. No elevador que cabe 20 pessoas, nós colocamos 5 bolinhas, só cabiam 5 pessoas. Então você imagina a loucura que foi aquilo, né, de pensar o que precisa ser feito para que a gente pudesse isolar as pessoas e todo mundo se sentisse seguro. Estava todo mundo desesperado, né? Ninguém sabia exatamente o que era, como é que se contaminava com aquilo. Então foi um momento assim de muito aprendizado. E como é que vocês se sentiam a cada vez que alguém fazia uma live, um webinar, ou que a imprensa publicava uma nova matéria, uma nova entrevista, dizendo que o novo normal
seria o fim dos escritórios, a ponto de uma empresa grande, estruturada como a XP, dizer que ia comprar um terreno, né, no interior aqui de São Paulo, vamos nos mudar e daí a gente vai ter menos escritórios, vamos ter uma coisa mais afastada, tipo Cidade XP, e muita gente dizendo que era o fim dos escritórios. Como é que vocês se sentiam com isso? Assim, foi desesperador. Foi desesperador. E a gente falou, bom, eu faço isso há 30 anos, e agora? O que eu vou fazer? Né? Para que tá na hora de mudar de atividade, de ramo, né? Foi realmente um período de muita dúvida, né? Qual seria o futuro do escritório? Será que nunca mais a gente vai voltar para os escritórios? O que a gente vai fazer com esses edifícios de escritório? Vamos transformar em residencial? Vamos demolir? Foi um período assim muito difícil, de muita dúvida de qual seria o futuro do escritório. E a gente via essas matérias. Ah, não, agora todo mundo vai trabalhar de casa, trabalho de casa é muito bom, rende, as pessoas estão felizes. E a gente falou, meu Deus, então, será que realmente é isso? O futuro é o trabalhar, as pessoas vão trabalhar de casa? Eu tinha muita dúvida, né? Porque eu falava, o brasileiro gosta, né, de estar todo mundo junto, né? Gosta de socializar. Então, será que vai todo mundo trabalhar de casa e ninguém vai mais socializar? Eu tenho filhos adolescentes, falei, como é que os filhos vão entrar no mercado de trabalho, vão aprender de casa? Como é que vão, né? Não vão aprender nada. Então, foi um momento, assim, de muita dúvida. Quando que vocês começaram a sentir o início leve, pelo menos, de uma tentativa de retorno ao escritório? Olha, teve um momento em que se entendeu o que era o Covid e como se transmitia o Covid, né? Então, a gente, como eu comentei, a gente começou a tomar algumas ações nos edifícios para que a gente pudesse minimizar qualquer tipo de transmissão da doença. Então, como eu comentei, dos elevadores, escadas rolantes, maçanetas, botoeiras, a gente pôs reconhecimento facial, né? Porque aí ninguém queria colocar a mão em nada. Então, a gente começou a tomar algumas ações e as pessoas começaram falando, olha, tudo bem, essa é uma doença séria, muito grave, mas tem como a gente se proteger de uma certa forma, né? De não pegar. E aí começou a vir a vacina, né? A vacina veio mais para o final de 2020, né? Começou lá fora, nos Estados Unidos, em junho, julho. Eu acho que a vacina no Brasil chegou mais no segundo semestre de 2020, se não me falha a memória. Começo de 21 ali, né, no Brasil. Começo de 21, né? Eu acho que lá fora já tinha em 2020, né? E então aí as pessoas já tá vacinada, já tem a primeira dose, e a gente percebeu que as empresas queriam voltar para o escritório, mas ainda num modelo assim, muito fraco, né? Poucas pessoas das empresas, olha, nós vamos colocar só áreas essenciais, vão voltar para o trabalho, né, presencial, e o restante vai ficar em casa. Então a gente percebeu aí que final de 2020, 2021, as empresas começaram a voltar. A gente aqui também na Brookfield falaram, vamos começar a voltar, poucas pessoas, quem quer voluntários que queiram voltar para o escritório. Eu fui o primeiro, eu falei, não, eu quero voltar para o escritório. Por mais que eu tinha uma estrutura boa em casa para trabalhar, eu queria trabalhar no escritório, né? Acho que é aqui que a gente consegue ter uma interação e mais uma agilidade de trabalhar. Então, a gente começou a perceber que em 2021 as empresas estavam voltando, né? E aí, com todas essas ações, a gente fez várias reuniões com vários locatários, mostrando tudo que a gente tinha feito nos edifícios, para que os colaboradores que voltassem ao trabalho estariam, de certa forma, protegidos da doença. O que foi fundamental aqui dentro da Brookfield para passar por esses primeiros meses? O que você acredita o sucesso da empresa conseguir enfrentar os primeiros meses que foram os mais difíceis? Olha, acho que foi muito trabalho em conjunto, né? Muitas cabeças pensantes, né? Muita da experiência que a gente estava tendo lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá. A gente pegou muito da experiência deles, o que eles estavam fazendo lá, para a gente replicar para cá no Brasil. E acho que foi muita calma e muita paciência, né? A
gente começou a entender que num certo momento a doença estava controlada e que aos poucos as pessoas voltariam ao trabalho presencial. Então, mas foi muita calma, né, nada de desespero, fazendo loucuras. Então, acho que foi principalmente assim, um pouco da experiência lá fora, né? Acho que essa foi uma grande vantagem de uma empresa internacional, tendo vários escritórios em vários países. A gente foi buscando as ações que estavam sendo feitas em cada país para que a gente pudesse replicar aqui no Brasil também. No momento inicial da pandemia, qual que era o tamanho do inventário em prédios corporativos e em escritórios da Brookfield? Antes da pandemia? Antes da pandemia, a gente tinha quase metade do que a gente tem hoje. A gente devia ter perto de uns 15 prédios corporativos, em torno de uns 400 mil metros quadrados. Durante a pandemia, qual foi a taxa? Vamos imaginar lá, deve ter tido empresas que diminuíram de tamanho e algumas empresas que decidiram fechar escritório, pelo que eu entendi. Muito poucas. Muito pouco, sim. Mesmo de redução de tamanho, teve poucas também? Não, redução de tamanho teve algumas, mas mesmo assim, a gente tinha, antes da pandemia, a gente tinha uma taxa de ocupação muito alta. A gente vinha num momento muito bom, 2017, 18, 19, estavam momentos muito bons. A gente fez volumes altos de locação. Então, a nossa taxa de ocupação devia estar maior do que 90%. Com a pandemia, a gente teve algumas reduções. Não tivemos rescisão de contrato, tivemos redução de contrato. Mas talvez a gente até depois foi investigar um pouquinho, né, dessas rescisões, dessas reduções de espaço que a gente teve. E a gente viu que não era muito, a pandemia não foi a causa disso. Foi mais uma coisa estratégica das empresas. Porque o mercado vinha numa aceleração muito grande em 2017, 18, 19. Então, acho que muitas empresas, elas superdimensionaram os espaços, e quando veio a pandemia, né, foi aquele chacoalhão de ajuste ali, que elas perceberam que tinham locado muito espaço, elas aproveitaram esse momento da pandemia e reduziram um pouco as suas áreas de ocupação. Então, a gente não teve rescisão, a gente teve muita redução de espaço, mas a gente não acredita isso à pandemia, e sim mais a uma coisa estrutural das empresas, né? Durante a pandemia, a Brookfield Properties fez mudanças importantes no portfólio, né? Fez desinvestimentos, por exemplo, no setor de shopping, mas fez as principais aquisições no segmento de escritórios realizadas no Brasil, né? O que vocês viram de oportunidade e justamente naquele segmento que as pessoas mais diziam ter medo, foi aonde a Brookfield fez os maiores investimentos. Qual foi a leitura estratégica para vocês fazerem esse movimento? E foi uma estratégia muito acertada, né? A gente percebeu, o shopping começou a ser mais recente, né, o desinvestimento em shopping, mas a gente percebeu que o mercado estava voltando, que as empresas estavam voltando para o escritório. E durante a pandemia, muitas empresas, muitos proprietários de imóveis, eles ou fizeram muitas concessões para os seus locatários, ou não fizeram as revisionais, né? Cada 3 anos você pode fazer uma revisional e você reajustar o valor de locação. Então, muitos proprietários, durante a pandemia e pós-pandemia, para não perder os seus locatários, falaram assim, não vou mexer com o meu locatário, porque se eu chegar para ele agora e falar, vamos fazer uma revisional, vou aumentar seu valor de locação, ele falou, não, você está brincando comigo, vou embora. Então, a gente percebeu que muitos locatários não tinham feito isso. Então, os valores de locação estavam muito defasados. Então, foi um momento, falou, se a gente adquirir esses imóveis, né, e depois da aquisição desses imóveis, a gente fizermos os ajustes dos valores de locação, desses valores que estão bastante defasados, a gente vai ter muito sucesso e a gente vai comprar, vai ser uma grande negociação e vai ser um excelente negócio. Posso te dar um exemplo. A gente comprou os prédios da Faria Lima, né, portfólio que era da Cirela, né, da Sim. Compramos os 4 prédios lá na Faria Lima e os valores a gente percebeu, quando a gente foi analisar os contratos de locação, os valores estavam muito defasados, muito abaixo dos valores da Faria Lima. Então falamos, bom, tem uma oportunidade aqui, a gente compra, né? E aí a gente vai fazendo, né, na medida do tempo, vamos fazendo as revisionais e vamos reajustando esses valores de locação.
Então a gente comprou o portfólio que tinha valores de locação numa faixa de 160, 170, 180 reais o metro quadrado. Começamos a fazer as revisionais e já foi para 250, 260 e hoje a gente já está em mais de 300 reais o metro quadrado. Então a gente foi perceber que o mercado estava retomando, foi perceber que os valores de locação estavam muito defasados e que tinha uma oportunidade aí, ao longo do tempo, de a gente poder reajustar esses valores de locação. Então a gente fez isso nesse portfólio que a gente comprou da Sim e no portfólio também da BR Properties, né, que a gente comprou 12 ativos da BR Properties, em vários aqui, o Parque da Cidade é um exemplo disso. Né. Então, eram prédios que tinham uma vacância muito grande, né? O que já estava alocado também estava com valores que a gente acreditava bastante defasado. A gente pôde fazer as revisionais no que já estava alocado e alugar esses espaços vagos a um valor assim, já condizente com o mercado. Vocês perceberam mudanças no estilo do escritório, né, dos seus clientes? Por exemplo, boa parte ficou híbrido, durante um período pelo menos, né? Talvez até 23, muitas empresas ainda estavam no modelo híbrido. A gente brincava lá, o TQQ, né? Trabalha terça, quarta e quinta, né? Segunda e sexta em casa, coisas parecidas. Mas precisava ter lá o espaço inteiro, porque terça, quarta e quinta estava todo mundo, né? Mas a gente ouviu, pelo menos muitas empresas, falando que neste retorno, para trazer os funcionários, os colaboradores novamente ao escritório, era necessário ampliar os espaços de convivência, os espaços de bem-estar, criar, na prática, aumentar a metragem quadrada por colaborador. Isso realmente aconteceu? Aconteceu. Aconteceu de uma forma muito forte e muito gritante isso. A gente percebeu que as empresas mudaram o estilo dos escritórios, né? Não são mais só estações de trabalho, é o que você comentou, né? Os escritórios hoje têm espaços de convivência, têm espaços diferenciados, né? Tem sofás, tem phone booth, tem mesa alta, mesa baixa, mesa que sobe e desce, copas enormes, né? As copas, antigamente as copas eram copas pequenas, né? Então, a gente percebeu uma mudança de hábito dos colaboradores muito forte, muito gritante. Acho que isso já vinha acontecendo, mas de uma forma, acho que é muito tímida ainda, porque essa nova geração ela é diferente. Mas eu acho que a pandemia acelerou isso, né? Então, a gente percebe que não só dentro dos espaços, né, que as empresas têm que ter um espaço diferenciado para trazer o colaborador, é o que você falou, olha, a empresa chega para o colaborador e fala, você tem que voltar para o escritório. Mas para isso, para que o colaborador volte de uma forma de bom humor, né, tem que providenciar para ele um espaço diferenciado, um espaço bacana. Ele fala, bom, a empresa quer que eu vá lá, que eu fique lá no escritório, mas pelo menos ela me oferece um espaço bacana, né? Um espaço bom, um espaço diferente para eu trabalhar. Então isso foi muito importante para atrair, está sendo ainda muito importante para atrair os colaboradores. Isso dentro do espaço do escritório. E a gente percebeu, a gente como proprietário dos ativos, a gente percebeu que isso extrapolou o espaço interno das empresas. Isso foi para o prédio como um todo. Quer dizer, o prédio hoje, ele tem que oferecer isso também para as empresas, para os colaboradores. Você tem que ter um espaço para um café, você tem que ter serviços, você tem que ter um espaço para o colaborador sentar lá embaixo e trabalhar, uma cadeira de praia. Você tem que ter essa diversidade de espaços para o colaborador. Não só, então a empresa ela quer oferecer isso para o colaborador dentro do espaço dela, mas ela está buscando edifícios que ofereçam isso também de uma forma geral, né, dentro da área comum do empreendimento. Assim, vocês, inclusive, conseguem pegar numa mesma região um valor maior por metro quadrado num prédio que oferece esses serviços, né, oferece essas comodidades a mais, como um bom restaurante embaixo, um café, o espaço das espreguiçadeiras, né? Eu, quando cheguei aqui hoje no Parque da Cidade, tinha um monte de gente ali tomando o seu ar fresco, esperando o momento de poder voltar para o escritório. Não, exatamente. O Parque da Cidade é um case, né? E a gente vê
que isso está se replicando aqui dentro do mercado. Então, aqui no Parque da Cidade, tem as cadeiras de praia, que você comentou, as preguiçadeiras. Quando eu dei essa ideia, falei, vamos colocar umas cadeiras de praia. Falaram, Ailton, você é louco, vamos roubar as cadeiras de praia. Falei, não, vamos colocar umas cadeiras simples, vamos fazer uma experiência, né? E foi um sucesso, a gente comprou 10 cadeiras, não era suficiente, aí dobramos 20 cadeiras, não era suficiente, o pessoal perguntava para o segurança, não tem mais cadeira para a gente sentar? Aí falou, então vamos agora comprar umas cadeiras melhores, né? Então a gente colocou cadeiras melhores. As cadeiras é um sucesso, então, as pessoas descem para trabalhar, né? Descem com o seu computador, não só na hora do almoço, para tomar um sol, para tomar um ar, mas também para trabalhar, as pessoas descem, às vezes a gente vê lá a pessoa com o computador no colo, trabalhando lá de baixo. Hoje com o celular, com 5G, é muito fácil, você tá conectado em qualquer lugar. Aí fizemos o café, aí uma área, a gente percebeu que muita gente durante a pandemia comprou um cachorro, né? Virou tutor de um animal. Agora a empresa quer que você volte para trabalhar no escritório, o que eu vou fazer com o meu animal, né? Com o meu cachorro, com o meu pet. Então a gente falou, vamos fazer uma creche aqui. Então quem não tem com quem deixar o animal, deixa aqui, sobe para trabalhar, depois na hora do almoço, na hora que tiver uma hora livre, desce lá, brinca com o cachorro, depois volta para trabalhar, no final do dia vai para casa. Fizemos isso também, uma creche para crianças, né? Muita gente teve filhos durante a pandemia. A hora que tem que voltar para o trabalho, não tem com quem deixar. Fizemos uma creche também, hoje a creche é um sucesso, tem mais de 20 crianças matriculadas na creche. Então, a gente percebeu que as empresas querem isso, querem oferecer isso para os seus colaboradores. De novo, não só dentro do espaço delas, onde ela tem o controle total, mas ela quer isso na área comum do empreendimento. Então essa convivência que a gente tem aqui embaixo, com bancos, com quiosques que vendem café, que vendem tapioca, vende outros tipos de sorvetes. Então isso virou uma tendência não só nos edifícios, virou uma tendência assim, para o uso misto, né? A gente tem um hotel, tem um shopping, tem os escritórios, tem toda essa parte de serviços aqui, então isso virou uma tendência. Hoje em dia, dificilmente você vê um prédio de escritórios que seja o standalone, só um prédio de escritórios, né? Porque as empresas querem isso, querem complexos, né? Querem espaços onde o colaborador possa descer e trabalhar lá de baixo também. Uhum. E que inovações tecnológicas vocês tiveram que pensar durante a pandemia que permaneceram? Porque essas situações de sanitização, por exemplo, não precisaram mais ser feitas, né? Mas que inovações permaneceram? Olha, uma que permaneceu e agora ainda se espalhou em todos os edifícios é o reconhecimento facial. Né? Antigamente você chegava num prédio, né, um visitante, você tinha aqui no balcão da recepção, se identificava, você ganhava um crachá, né? Então já tinha o contato do crachá, você pegava seu crachá, você passava na cancela, subia, na hora de ir embora você jogava seu crachá na catraca, aí vinha o segurança, recolhia os crachás, colocava de novo na mesa da recepção, então era esse contato, né? Reconhecimento facial eliminou isso. Então, reconhecimento, você chega lá, você passa seu rosto, já libera a cancela. Então, a gente percebeu que o reconhecimento facial foi, acho que, uma das tecnologias que vieram para ficar. Né? Hoje, aqui no escritório, a gente não uso mais meu crachá para nada. Né? Acho que a única coisa que eu uso é para usar impressora. Acho que ainda não colocaram reconhecimento facial na impressora aqui do escritório. O resto tudo a gente faz reconhecimento facial. As portas, hoje, todas são reconhecimento facial. Então, acho que uma tecnologia que eu poderia destacar é o reconhecimento facial. Legal. E outra, né? Nos restaurantes, né? QR Code, né? Hoje você vai no restaurante, você tem que escanear o QR Code para ver o cardápio. Acho que essas duas tecnologias aí vieram para ficar. Nós entrando no último bloco, que é o Arquitetando o Futuro, eu gosto de começar ele com uma pergunta mais pessoal, né? Imaginando você daqui a um tempo com um netinho ou uma netinha, lá no primeiro, segundo ano do ensino fundamental, chega na aula de história e o tema da aula vai ser pandemia. E a tarefa de casa é perguntar para o avô qual a principal lição o avô teve durante a pandemia e depois fazer uma redação sobre isso.
Então, qual é a maior lição que você vai passar para o teu neto ou tua neta? Olha, acho que uma lição, assim, tenha calma, vai passar. E, né, eu acho que o que a gente passou aqui foi um aprendizado para todo mundo. Ninguém nunca imaginava o que ia acontecer. Mas passou, né? A gente aprendeu algumas lições, né? Acho que talvez nunca duvidar da ciência, né? Acho que foi uma lição muito importante. Mas a principal é talvez assim, tenha paciência, tenha calma, né? As coisas vão se resolver, mais cedo ou mais tarde, vão se resolver. Acho que tenha calma. Tenha calma, acho que é a paciência, não faça nenhuma loucura. Acho que é a grande lição que a gente pode tirar disso. Legal. Hilton, como é que você vê o futuro do escritório agora, né? Ele vai crescer aqui no Brasil? Vamos voltar a ter novos projetos, novos lançamentos de escritórios? Eu acredito muito no escritório. Né? A gente vê o que aconteceu. Nós estamos hoje aqui no escritório. Se você rodar pelo nosso escritório, você vai ver que ele está cheio. E os outros andares, as outras empresas que estão aqui nesse prédio e nos outros prédios que a gente tem, os escritórios estão lotados. Então, o que isso quer dizer? O escritório é muito importante. As pessoas precisam estar juntas. Né? É aqui que você dissemina a cultura, que você tem o aprendizado. Então, eu não acredito que o escritório vai acabar. Né? A gente começou no TQQ, né? Era primeiro todo mundo em casa, depois o TQQ, hoje já é todo dia. Né? Talvez sexta-feira um pouquinho menos, muito pouco. Mas você vê o trânsito é um termômetro disso. Né? Então, assim, as pessoas querem estar juntas. Né? Então, querem estar. O escritório é o local ideal para a gente trabalhar, para você fazer amigos, para você fazer colegas de trabalho, para você conseguir desenvolver o teu trabalho. Né? É só estando juntos. Então, eu sou muito entusiasta do escritório. O produto mudou. Né, como a gente estava comentando até agora, né, acho que não existe mais só um prédio de escritórios. O prédio de escritórios tem que ter essas áreas comuns, tem que ter essas amenidades, tem que oferecer essa diversidade de espaço para os colaboradores, para as empresas que estão aí. Mas eu acho que isso ainda, o Brasil está muito distante assim, de um fim do escritório. Eu acho que aqui, cada vez mais, o mercado vai crescer, novas regiões vão surgir, né? E eu acho que o mercado ainda é muito promissor. Você diz novas regiões, você diz novas regiões na cidade de São Paulo ou novas regiões no Brasil? Eu acho, basicamente assim, o escritório é muito forte em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Mas principalmente São Paulo. Eu acho que novas regiões vão surgir em São Paulo. Sempre me perguntam, não, qual é a nova região, onde é que vão surgir os novos escritórios? Eu falo, olha, não trouxe minha bola de cristal, ainda não sei. Mas com certeza novas regiões vão surgir. Novas regiões vão surgir, a cidade é muito grande, São Paulo é uma cidade muito pujante, né? O mercado é muito criativo, o mercado de escritórios é muito criativo. Então eu acho que podem surgir novos produtos em novas regiões em breve. E em relação ao futuro também, não porque não exista, mas será que vai desenvolver mais um mercado de coworkings estruturados dentro de bons prédios corporativos? O coworking, eu acho que ele pode ser uma incubadora de grandes empresas. Então, sim, né, eu acho que você ter um espaço de coworking dentro de escritórios, de edifícios de escritórios corporativos, pode ser um produto muito bom. Porque ali vai começar uma empresa que um dia ela pode crescer e acabar tomando um espaço maior e saindo de um espaço de coworking e ela querer ter o espaço dela próprio, né? Ela comandar o espaço dela. Então, eu acho que é muito benéfico você ter um espaço de coworking dentro dos empreendimentos corporativos. Eu já vi isso em empresas que falam assim, eu só vou para um prédio onde tenha coworking. Porque ali, quando eu faço muitos projetos, o meu volume de trabalho aumenta e diminui, né? Varia muito.
Então, eu tendo um espaço de escritório fixo e usar um coworking como um pulmão, para mim é muito conveniente. Então, a gente já viu empresas querendo estar em prédios onde houvesse um coworking. Aqui em São Paulo, você comentou sobre a Faria Lima, que os preços mais ou menos dobraram aí, entre o período que vocês adquiriram os últimos ativos e hoje. Um período curto, portanto, de tempo. Muito curto de tempo, né? As demais regiões de São Paulo também conseguiram recuperar bem o preço? Não na velocidade que foi a Faria Lima. Primeiro teve um movimento de retomada de demanda, né? Então, assim, a demanda voltou e, consequentemente, depois da demanda, né, tendo aí uma demanda forte, com uma oferta que está sendo consumida e não tem já uma oferta tão grande, os valores agora começaram a subir, começaram a se recuperar. Outras regiões, a Faria Lima foi um ponto fora da curva, as outras regiões estão vindo agora, né, com esse aumento de demanda, e aí sim agora os valores estão recuperando. A Brookfield continua com apetite para ampliar o seu portfólio? Sim, continuamos. A gente acredita muito, né, no produto de escritórios. Nosso apetite continua para esse tipo de produto. A gente diversificou também, né, com multifamily. Foi um produto também que a gente não tinha, que a gente entrou no segmento de multifamily. E o segmento de logística também. Então, dentro desses 3 segmentos, a gente tem o nosso apetite e continua bastante grande. Já são líderes em multifamily também, né? Já estamos também. E para encerrar, Hilton, as pessoas buscam novas formas de viver, de se relacionar, novas formas de ocupar os espaços. Qual é o papel do escritório para as pessoas se relacionarem bem? Acho que é fundamental. Fundamental. O escritório é o espaço onde a gente passa grande parte do nosso dia, né? Então, ter um escritório bem montado, com espaços diferenciados, né, para você ter uma reunião mais formal, ou você depois ter uma reunião mais descontraída, espaços de confraternização entre os colaboradores, isso é fundamental, e acho que esse é o grande impulsionador aqui do mercado, né? Acho que isso é fundamental. Hilton, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Imagina, prazer. Pessoal, não esqueçam de curtir esse vídeo, marcar o sininho e lembre-se sempre, fique por dentro do mercado com a Brain.